Oiê, tudo bom? Eu sou a Sheila, esse é o Lua Sheila e hoje eu quero conversar com você sobre escrever a partir de um incômodo. Como é que a gente pode escrever a partir de um incômodo? Como é que a gente pode aproveitar a escrita como uma maneira de lidar com esse incômodo? Como a gente pode se conhecer um pouco melhor e também se entender, não a partir da nossa experiência individual, né, nesse processo de se conhecer, mas a partir de uma experiência mitológica, que é a experiência de ser atravessado por histórias. Eu quero falar sobre isso com vocês a partir do processo criativo de um conto meu, uma mulher. Esse conto meu está publicado na coletânea Livre, que tem também contos da Beatriz Leal Craveiro, da Conceição Evaristo, Cristiane Sobral, do José Luiz Peixoto, Julian Fux, Lisa Alves, Natália Borges Polesso, Pauline Gualbertotti e o meu. Muita gente muito bacana da literatura brasileira contemporânea. A Beatriz Leal Craveiro, inclusive, foi a editora. E a Pauline Gilberto Totti, ela foi uma das organizadoras do evento, junto com a Beatriz, que deu origem a esse livro. Esse livro está disponível para download gratuito em PDF. Tem o link aqui embaixo e também no post que eu fiz lá no blog. Agora vamos ao processo criativo. Na época que aconteceu esse incômodo que deu origem ao conto, eu estava fazendo experimentos para o meu novo romance, que se chama Meu Corpo Ainda Quente. Tá para ser lançado, inclusive fiquem espertos. Ainda não temos data, mas em breve. O Meu Corpo Ainda Quente tem um tema bastante próximo, inclusive, tá no universo simbólico desse conto. Mas aqui ainda era um experimento, né? A ideia, o que eu estava fazendo nesse momento era testes de linguagem, de situações, cenas e tudo mais. E aí me aconteceu o incômodo que gerou esse conto. A situação foi a seguinte: eu estava esperando o ônibus bem tranquila, livre, leve e solta. Nem lembro para onde eu estava indo, mas enfim, estava lá eu no ponto de ônibus. E aí um cara, tipo, nem precisa saber exatamente como que é esse cara, mas ele deu uma olhada de um jeito que eu senti que eu não tava ali. Não meu corpo, lógico que ele olhou, né, pro corpo, mas que eu não tava presente no meu corpo. Então é como se ele tivesse com um olhar ali ignorado que tinha alguém dentro, né, do meu corpo. Porque ele tava tão à vontade em olhar, sabe? Que, sei lá, foi bem constrangedor. Mas foi muito mais do que constrangedor, eu não entendi muito bem no momento, né? Na hora ele deu só... Sabe quando a gente sente a coisa, mas ainda não entende ali? E aí ficou um pouco, sei lá, um amargor, uma sensação, uma vontade de fugir, na verdade, né? De sair correndo. Mas, enfim, dali a pouco meu ônibus chegou, eu fui embora. E aí a coisa toda ficou mais como memória mesmo, né? Como memória no corpo. E, enfim, depois nas páginas. Eu não lembro muito bem se eu escrevi, se eu falei, deixa eu escrever sobre isso, como hoje em dia eu faço, né? Eu sei que tem como, então eu já vou lá e deixa eu escrever sobre isso, ou se eu fui escrevendo e acabou aparecendo ali no meio das coisas. O que acontece muito comigo é que eu deixo pra... Quando eu esqueço, assim, quando eu não, sei lá, não levo a sério ali. Na verdade, quando eu não percebo no momento quanto aquilo foi importante, eu vou escrever outra coisa e isso acaba surgindo, né? Por isso que o processo de escrita livre e nas páginas matinais ou não é tão interessante, porque aí a gente descobre a pertinência de coisas que a gente nem imaginava. Em algum momento eu escrevi sobre isso, e aí eu escrevi tentando meio que entender, né, o que exatamente significou para mim, entender, até olhar mais mesmo como é que foi, como é que isso ficou no meu corpo, né, quais eram as sensações que estavam atravessando o meu corpo em torno disso, quais as sensações que ainda tinham sobrevivido, né, como que tinham marcado meus músculos, meus órgãos, de forma que naquele momento que eu ia escrever ainda estava lá fresco, né, como um nó que ainda não tinha sido desatado. E aí eu fui escrevendo, prestando atenção como é que eu estava naquele momento, como é que eu estava antes, tentando entender como é que eu me senti, né? E aí é um movimento meio de auto-observação, né? Mas não é de uma paisagem externa, como se você estivesse, sei lá, contemplando uma paisagem, mas como se você estivesse contemplando essa paisagem
externa, quer dizer, é como se você estivesse contemplando uma paisagem, mas uma paisagem interna. Então, você fica ali observando para ver o que acontece, às vezes até as coisas mudam, né? E conforme você observa, as coisas se revelam. Então, é um processo bem interessante e você vai descobrindo ali como é que isso é... Quais são as camadas, né? Que isso está impresso em você. Durante esse processo de escrita, não necessariamente o que aparece é um retrato fiel, né, daquilo que... Um retrato fiel, quer dizer, um retrato realista, né, daquilo que aconteceu. Ah, aconteceu isso, foi isso, foi isso, foi isso, foi isso. Na verdade, o que geralmente aparece são imagens, sensações físicas, coisas do meu corpo. Mas acho que isso define bastante o meu estilo, né? Acho que o jeito que você vai escrever vai dizer, na verdade, qual é o seu estilo. Mas se deixar livre nesse momento para não escrever só mentalmente, ou seja, deixar a imaginação participar, é um processo interessante, porque, inclusive, quando a imaginação participa, você também convida os sentidos para participar, né? Lembrando que a imaginação é o pensamento mais os sentidos, né? Depois de ter, enfim, escrito sobre isso, eu vou fazer uma seleção, do que eu escrevi. Então, eu leio, e aí eu vou vendo quais são os elementos centrais e vou ali destacando. Não é exatamente, sei lá, o que é mais legal, o que está mais bem escrito, mas aquilo em que você sente que naquele exato momento as coisas, o jeito mais, sei lá, como se fosse a energia mesmo do momento, de repente encarnou ali naquelas palavras por algum motivo, você não sabe exatamente ainda, mas encarnou. Então, você separa aquilo porque são momentos valiosos, né? E a gente vai trabalhar a partir dele. Outra coisa que eu gosto de marcar são as questões principais. Então, tá, isso aqui eu ainda não escrevi exatamente como eu gostaria, mas se eu tirar esse elemento, a situação toda se descaracteriza, né? E esse é um jeito, inclusive, de você entender o que é fundamental naquilo que aconteceu, né? Então, conforme você vai fazer essa marcação, pode, de repente, rolar um experimento de tirar alguma coisa. Então, se não fosse um homem, a situação seria a mesma. Se não fosse num ponto de ônibus, a situação seria a mesma. Se eu tivesse num outro dia, com outras questões na minha cabeça, a situação seria a mesma, até só sobrar mesmo aquilo que é fundamental daquela cena, né? E aí eu vou, a partir disso, começar a escrever. Eu gosto de meio que passar limpo, então eu vou colocando ali quais são, sei lá, as imagens, né, que apareceram num papel como se fosse uma coleção, como se fossem relíquias de outros tempos, mas são imagens, são sensações, né? São contradições. Eu vou pegando os objetos, então, que sobraram ali, os restos de cerâmica que foram enterrados, né? Vou tirando eles da terra, vou tirando do texto. Então, para mim, ficaram algumas coisas, né, que eu quero compartilhar com vocês. Foi a imagem do corpo baldio, né? O corpo vazio, do corpo sem ninguém dentro. Isso foi bem forte para mim. Foi atrelado a uma sensação de morte, né? O que eu senti no momento foi uma sensação de ter morrido. Eu só entendi isso depois escrevendo, né? Outra coisa forte que veio também foi o limite entre o dizer, entre a palavra e a violência, né? Essa coisa de... Um receio mesmo de... Quando é que aquilo que ele estava dizendo ali ia virar um gesto, né? E como é que eu podia interferir com a minha reação ou com a minha falta de reação nesse processo, né? Um outro aspecto bem que ali ficou numa coisa meio confusa, de ao mesmo tempo eu estava me sentindo muito vulnerável, mas era como se a minha vulnerabilidade tivesse se erguendo em cima de uma sensação, talvez falsa, de que aquele homem estava inconsciente da fragilidade dele, né? De que ele estava se arriscando demais, né? Como se fosse mesmo como se eu soubesse ali de alguma forma que tinha uma fera, né, uma resposta, uma violência muito maior do que qualquer uma que ele poderia me infligir, que eu poderia reagir, mas eu fiquei primeiro com dó e isso me impediu, né, de reagir, que na verdade foi essa questão. Eu não reagi. Depois eu descobri que essa tinha sido a grande questão. Eu fiquei tão embasbacada ali com a situação, tão atravessada por essa sensação de morte, que eu fiquei mesmo como um cadáver imóvel. Dentro daquele experimento de, o que sobra, o que fica, eu percebi que o olhar em público era uma coisa que era importante acontecer. Então, no conto, ele vai virar um dentro do ônibus e não fora, por conta de outras circunstâncias, para ter ali, por exemplo, como personagens, né, o motorista e o cobrador e as outras pessoas. E aí a outra coisa que, na verdade, está conectado com esse homem inconsciente de sua fragilidade, que era o medo de, numa situação dessas,
acertarem em algo frágil em mim. Então, tipo, quando o homem começa a falar ali numa situação, sei lá, tem a cantada, aí você dá uma recusa, e aí aquele homem começa a vir violentamente com a fala dele, coisas aleatórias normalmente, coisas violentas, mas aleatórias. E aí eu percebi que tinha um medo, um receio de que se eu pegasse e dissesse, reagisse de alguma forma, ele fosse xingando aleatoriamente, nessa aleatoriedade, acertasse em alguma coisa que fosse realmente sensível, alguma ferida minha, né? Então, estava protegendo minhas feridas tão fortemente nessa época que eu, basicamente, estava evitando um golpe aleatório de um desconhecido para não ter nem o risco de ser acertada ali em alguma dessas feridas, né? E é interessante porque essas experiências podem ser minhas, mas também são experiências atravessadas, né? São experiências mitológicas, eu gosto de dizer. Então, o que eu vivi ali naquele momento não é necessariamente algo que foi vivido com a minha identidade, com a minha personalidade e tudo mais, mas foi algo tão intenso que, por um segundo ali, por aqueles segundos, eu vivi como parte de uma história mesmo, né? Na verdade, o que me fez perceber isso foi a textura ali das coisas e mesmo o acesso à dor, né? Sabe quando a gente sofre, mas parece que sofre por todas as pessoas que sofreram aquilo? Então, é como se fosse uma situação que tem uma reação, o nosso corpo dói de um jeito que não faz muito sentido, não é muito proporcional, sabe? Porque aconteceu comigo e foi como se tivesse acontecido 1 milhão de vezes antes, sabe? E eu já tivesse em carne viva. E então é um processo interessante ali foi um processo de atravessamento, né? Que depois se revelou muito fortemente a partir, inclusive, do processo de escrita, né? Em que eu percebi que estava, como a escrita faz a gente, né? Acessando mesmo esse espaço coletivo, né? De sofrimento e de dor. Então, a busca dentro do conto seria como eu posso, né? A partir desse incômodo, que eu sei que também é de outras pessoas, como eu posso levar o conto para um ponto em que eu transmute, né? Essa dor coletiva, né? Como os mitos fazem. Depois, então, de juntar esse rol de coisas e pedaços e remendos e tudo mais, eu vou fazer alguns experimentos para entender o que é fundamental em cada um deles, né? Então, basicamente, eu vou criar algumas variações para a situação. A partir dessas variações, eu vou entendendo o que estava acontecendo no sentido mais mítico mesmo, né? Em termos, sei lá, do que aconteceu, um homem faz uma mulher se sentir morta. Eu vou por um campo mais da emoção. Então, o que a mulher sentiu é mais importante do que aconteceu. Um homem mata uma mulher com seu olhar. Eu vou pro ponto, então, do que aconteceu, só que virando, né? A parte do homem, ele pensa que mata uma mulher, mas na verdade ele matou uma besta mitológica, uma cobra, né? E aí surge a imagem da cobra que vai ver no conto. E aí, a partir dessa imagem, isso se desdobra em uma mulher renasce mais forte, né? Como a cobra, trocando ali a sua pele. Eu gosto de pensar, dentro desse processo, em equivalência onírica, né? Essa ideia, né, da equivalência onírica, um jeito da gente entender exatamente, tipo, e criar a partir dela, né? É você imaginar se essa mesma mensagem poderia ser trazida para você num sonho com outras imagens. Então, que outras imagens você pode imaginar, inclusive com relação a essa história aqui. Então, que outras imagens um homem faz uma mulher se sentir morta poderia... Com que outras imagens um homem faz uma mulher se sentir morta poderia ser expresso num sonho? Como é que você poderia sonhar com isso, né? O que você sonharia que depois, quando você estivesse tentando ali entender sobre o que é o seu sonho, você fala, isso aqui é sobre se sentir morta diante do olhar de uma pessoa. Então, e aí você faz um movimento contrário, né? Como se fosse um sonhar ao contrário. Você, ao invés de tentar decifrar ali uma imagem que foi colocada para você, você vai tentar criar uma imagem a partir de um significado que você tem para incorporar numa imagem. No caso aqui, o homem faz uma mulher se sentir morta. Enfim, espero que tenha ficado claro para vocês. Mas qualquer coisa, comentem aqui embaixo que eu respondo. Aí depois disso, então, o que vai acontecer é uma escrita. Então, eu faço uma escrita bem livre de novo, mas eu tenho ali as coisas do lado. Então, de tempos em tempos, isso aqui, eu pego as minhas notas ali e vou incorporando no momento que eu sinto que... Geralmente, o que acontece assim, que eu estou escrevendo, eu vou escrever como se eu fosse escrever pela primeira vez, eu escrevo à mão de novo, e aí eu estou ali escrevendo e, de repente, eu falo, peraí, agora, nesse exato momento, ia ser muito legal entrar aquilo ali que eu já tenho escrito.
E aí eu vou fazendo esse processo continuamente até eu sentir que o conto tá pronto. E às vezes sobra, assim, coisas. Então, sobram alguns dos experimentos, tudo mais, deixo ali de lado e, enfim, depois às vezes eu uso em alguma outra coisa, num poema, mas precisa respeitar, né? Isso é uma coisa, não tem que... tem que caber tudo, tem que caber o fundamental, né? O texto tem o seu próprio tamanho, a gente precisa adivinhar esse tamanho, nem mais, nem menos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha para saber que você gostou. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo.